A melhor abordagem para responder essa pergunta é a abordagem bíblica. Como é que a Bíblia vê o pecado? Quem é responsável pelo pecado? Quem a Bíblia aponta como sendo o culpado das transgressões e da iniquidade? Nunca. A Bíblia diz que é Deus. O pecado sempre é atribuído a uma decisão do homem. O homem é responsabilizado pelas suas escolhas, pelas suas decisões, e inclusive, principalmente, as decisões pecaminosas. Deus ameaça, Deus adverte, diz que as pessoas que transgredirem a sua lei, desobedecerem os seus mandamentos, elas serão devidamente castigadas, serão devidamente punidas pela desobediência e pela dureza de coração. Do livro de Gênesis até Apocalipse, do começo ao fim, o pecado é sempre atribuído na Bíblia a uma decisão moral, espiritual, do gênero humano, das pessoas, da humanidade em geral. Nunca o pecado é atribuído a Deus, do tipo assim, Deus obrigou fulano a pecar, Deus incitou fulano a cometer uma transgressão. Nos casos em que isso acontece, e há uns poucos casos na Bíblia, Deus faz isso já como punição pelo pecado. Por exemplo, em Romanos capítulo 1. Lá o apóstolo Paulo diz que Deus se revelou, a humanidade rejeitou a revelação de Deus, então Deus entregou o coração dessas pessoas à imundícia para desonrarem o corpo deles entre si. Ou seja, Deus retira a sua graça, o seu favor e a sua misericórdia e deixa que a corrupção do homem tenha livre curso. E o homem se afunda cada vez mais no pecado. Então, essa é a abordagem bíblica. Mas dizer que Deus, ele gratuitamente, por nada, obriga as pessoas a pecar, isso aí de forma nenhuma. É claro, nada que acontece no mundo foge do escopo do conhecimento de Deus e da sua soberania. Desde a fundação do mundo, todas estas coisas estavam escritas no plano de Deus. Mas a maneira como Deus planejou a história do mundo é de tal forma que ele não é o autor do mal, nem do pecado, mas sim a criatura moral, a criatura, o ser humano, os anjos, eles são responsabilizados por isso. De uma forma que nós não sabemos, tudo o que acontece está debaixo do controle, da orientação e do poder de Deus. Mas ele faz isso de uma forma que a responsabilidade pelo pecado e pela iniquidade e pela transgressão sempre é dos anjos caídos e do ser humano, mas jamais atribuído a Deus. Então, respondendo à pergunta, os nossos pecados estavam determinados antes da fundação do mundo? Eu respondo que nada foge à determinação de Deus e com certeza os pecados também não. Mas só que isso acontece de uma forma a deixar você responsável pelas suas atitudes e pelas decisões que você toma. Quem usa a soberania de Deus como desculpa para viver no pecado é porque não entende o que a Bíblia explica sobre isso. Deus é absolutamente soberano, mas você é responsável pelas suas atitudes e você haverá de dar contas a Deus por elas.